volta ao canal English Serendipity e hoje eu vou dar início a essa série Learning German from Scratch, aprendendo alemão do nada, do zero, from scratch. Então, decidi aprender alemão, que é uma língua completamente diferente do português, não tem nenhuma correlação, similaridade ali, para justamente entender o que é, entender assim na pele o que é aprender o inglês do comecinho, lembrar, né? Porque eu sei o que é, mas lembrar ali dos desafios do dia a dia, de como ter motivação para continuar, dos progressos e para testar alguns métodos que não foram os métodos, não todos. Selecionei alguns métodos, mas eu aprendi de outra forma o inglês. E então, com esse caminho, né, que eu já fiz no aprendizado de línguas, agora eu vejo que tem outros métodos que são melhores. E são esses métodos que eu vou testar, vou compartilhar com vocês. Então, para dar um panorama geral do meu aprendizado de línguas até agora, eu aprendi o inglês quando eu era adolescente, fiz um curso de 3 ou 4 anos, 3 anos e meio, e daí eu fiquei um tempão sem ir para nenhum curso, mas praticando, né, o inglês em casa, principalmente com textos, porque depois eu fui para a faculdade, tive que ler, faculdade de psicologia, li vários artigos em inglês, e depois eu comecei a estudar por conta própria. Então aí sim, eu comprava as revistas, né? Porque naquela época não tinha YouTube direito. Eu comprava revistas, ouvia CDs para ganhar mais vocabulário. E depois, quando o YouTube começou mesmo, aí eu comecei a acessar os vídeos em inglês para ganhar vocabulário e para ouvir, para não esquecer. E depois eu fui para os Estados Unidos e aí sim eu consegui desenvolver uma fala legal. Só quando eu fui para lá, mas também porque eu tinha vergonha de falar, muita vergonha de falar, eu travava para falar e, enfim, mas fiz alguns métodos ali que eu vou falar. Depois o método de se gravar. Então eu me gravei falando, antes de ir para os Estados Unidos, eu me gravava todos os dias falando, mandava áudios para mim mesma, falando ali um tempinho, e isso ajudou, porque eu cheguei lá não completamente travada, eu conseguia me comunicar, conseguia as frases e as frases prontas ali, elas estavam já na minha mente, porque eu já tinha praticado, então foi algo legal. Que eu continuo com esse método e continuo ensinando esse método para os alunos. O espanhol, só o ensino médio, tive aulas no ensino médio de espanhol, depois eu nunca mais fui atrás assim para estudar. Já tive que me comunicar em espanhol e foi tranquilo, provavelmente fiz vários erros, mas desde lá do ensino médio eu me exponho ao espanhol. Mais um pouquinho depois, né, com o YouTube, então eu assisto vídeos, eu vejo filmes, tudo em espanhol ali, com a legenda em espanhol. Eu nunca tive, assim, dificuldade. Claro, não vou entender 100%, mas consigo entender ali e me exponho à língua. Então, atualmente tenho vocabulário, expressões, elas vêm, eu sei distinguir, eu não vou traduzir direto do português para o espanhol, já tenho ali uma base, mas nunca realmente me aprofundei. O italiano, eu comecei a estudar, na verdade eu tinha interesse de estudar por uma questão familiar, para conhecer mais um pouco lá de onde minha família veio,
e comecei a estudar de uma forma muito interessante, por motivos diferentes. Uma época que eu estava com bastante ansiedade e se eu deixasse meu pensamento assim vagar, ia para questões não muito legais. Então eu decidi aprender o italiano já direto, vendo vídeos de astronomia. Então, eu não sabia nada de astronomia e não sabia italiano. Então, eram duas coisas novas ao mesmo tempo para que a minha mente conseguisse ficar focada ali naquele momento e sair daquela condição de ansiedade que eu estava entrando. E deu certo. É uma língua que eu gosto muito, eu acho lindíssima, talvez a mais bonita a língua mais bonita que eu já tenho ouvido. Então, é um prazer realmente ouvir essa língua. E eu pude entender os conceitos da astronomia ali, comprei livros desse autor, Carlo Rovelli, e, e depois eu consegui identificar astros no céu, o que eu achei muito legal. E, e depois eu segui vendo vídeos, documentários. Então eu já assisti bastante documentário em italiano, tem youtubers que eu gosto bastante de psicologia, de viagens. Então eu, eu tenho esse costume de estar em contato com a língua. E fiz algumas aulas também. Fiz algumas aulas e no teste, fiz alguns testes, eu tô no nível, tô saindo do A2 para ir para o B1. Então, deu certo, mas de uma forma assim, nada dentro, né, de um método como eu fiz com o inglês. Não, é algo ainda bem aleatório. Que eu vou lá, eu assisto, eu tenho meu caderno, coloco as palavras lá, mas algo bem assim, quando eu quero. Não tenho uma, não tenho metas em italiano, nada disso, é em aberto. Mas é uma língua que eu quero me aprofundar mais para frente. Francês, eu fiz um módulo de francês na escola de francês lá, porque eu ia viajar para a França. Não viajei, mas fiz o básico, sei me comunicar. Assim, não vou ah, passar fome na França. Mas é isso, é o básico. Depois eu continuei também, mas o francês eu já não tenho tanta motivação, não gosto muito da língua. Então, tentei ler livros, não consegui. E a fala ali, eu vejo um vídeo ou outro, uma coisa assim, mas assim, não nada muito aprofundado. Quando tá lá no feed algo em francês, eu vou, tento ler, tento ver e assim, foi melhorando, mas ainda obviamente é bem básico, mas eu tenho esse repertório de ouvir a língua em todas essas línguas. O alemão, eu trabalhei com pessoas de lá, da Alemanha, então eu tive contato, assim, bem pouco, né, com essa língua. Aí eu sei o básico, sei algumas palavras, os números no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Freitag, Montag, Donnerstag, Dienstag, os dias da semana, fora da ordem, não sei direito.
Hello, Beta. Não, por favor. Nine. Yeah. Mas, sim, esse é o máximo, assim. Genau. O que mais? Alles gut, alles gut, alles gut. Só isso. Então, eu falei, essa é a língua perfeita para fazer esse experimento. E também vou falar, tem uma motivação a mais aí, que eu vou contar. Então, o método. Aí, eu delimitei o método para mim. 15 minutos por dia, pelo menos. Então, 15 minutos para entrar em contato com a língua, eu tenho. 1 hora por dia por semana. Aí, eu também tenho durante o final de semana. Então, eu vou fazer esse estudo pelo menos 15 minutos. Óbvio, se eu conseguir mais, vai ser ótimo. Mas 15 minutos eu tenho que me esforçar ali para conseguir. 1 hora por dia por semana. Então, depois desses 7 dias ali, de 15 minutos, eu vou, no final de semana, ficar 1 hora fazendo o apanhado geral ali, uma revisão geral, que é importante, e estudando um pouquinho mais. Gravações de voz desde o primeiro dia. Então, já vou mostrar que eu já fiz no meu grupo do WhatsApp comigo mesma. E já vou mandar ali, já mandei as frases iniciais que eu vou começar a estudar. Porque eu não sei nada, né? Então, eu fiz ali, eu peguei algumas frases do português sobre mim e traduzi para o alemão, que é por aí que eu vou começar, além de ouvir a língua. Um tópico por semana. Então, além disso, vou estudar números, cores, frutas, uma coisa por semana. Esse vocabulário que a gente sempre usa, vou estudar, assim, uma semana, um item. A partir do segundo mês, estudo das 1000 palavras mais frequentes. Então, eu coloquei até aí. Hoje é 22/1, 22/3 de 2026, eu vou começar a fazer esse estudo das 1000 palavras. A partir do terceiro mês, aulas de conversação. Então, a partir de 22/4. Por quê? Para eu ter algum repertório antes de começar a querer falar, né? Porque eu quero fazer essas línguas não para gramática, mas para a fala. Então, eu preciso já ter algum repertório na língua. 3 meses, eu acho que já vou ter ali, já vou saber alguma coisinha, né? A partir do quinto mês, aí sim, estudo da gramática. Então, só a partir de 22/6 é que eu vou me preocupar de fato com a gramática. E voltando, não sei se já falei aqui, mas eu fiz o vídeo sobre aquele livro Fluency Forever, com alguns métodos muito interessantes. Então, vale a pena voltar lá no livro nada. Óbvio no livro, né? Se quiser comprar, é um livro que vale muito a pena. Mas pode voltar lá no vídeo e dar uma olhada. Eu fiz um vídeo tanto em inglês, lendo o resumo, quanto em português, só falando do conteúdo do livro. Então, vamos lá para a próxima. Aqui, então chegamos ao meu main goal, a minha meta principal com o alemão. Por que que eu estou aprendendo alemão? Já disse, né? É pela questão de poder ser iniciante mesmo numa língua novamente. Nenhuma outra língua assim que latina eu sou iniciante, então não adiantaria ir para nenhuma língua latina, que seria a opção mais fácil, né? A opção mais natural, eu acredito.
Pra gente que fala português, é interessante já, por exemplo, aprender o espanhol ali, que é a minha meta para o futuro, assim, realmente aprender bonitinho o espanhol, o italiano, até o francês, dependendo, porque o vocabulário é parecido, as estruturas linguísticas são parecidas, né? Então já facilita muito. O que não acontece com o alemão. Com o português, né? Acontece de ter alguma similaridade com o inglês. Aí, então, Mango conseguir assistir a terceira temporada de Max Hall com legendas em alemão. É uma série do Amazon Prime que tá na segunda temporada, então eles sempre lançam a temporada uma vez por ano em novembro. Então eu coloquei provavelmente em novembro, né? Não sei se realmente vão lançar em novembro, mas acredito que sim. Então eu tenho 10 meses para aprender um alemão ali para conseguir entender alguma coisa do Max Hall. Vou ficar muito feliz se eu conseguir. É uma série bem bacana, vale a pena ir lá assistir. É um romance ali, que foi legal na primeira temporada, é muito boa, a segunda temporada mais ou menos. Vamos ver se a terceira vai conseguir salvar a segunda temporada. Mas aí vocês estão vendo, né? A minha meta, que é uma meta interessante, uma meta que vai me manter, que faz sentido para mim, vai me manter motivada, porque eu realmente quero, vai ser muito legal se eu conseguir assistir a série sem legenda. Eu assisto a série com a legenda em inglês, mas se eu conseguir assistir ouvindo alemão com legendas em alemão, vai ser muito legal. Então, aqui, o que eu fiz? Então, eu vou basear todo o meu aprendizado inicial em mim. Vai ser self-centered, vou ser super self-centered, centrada em mim. Por quê? Porque eu conheço os meus gostos, conheço o meu passado, né? Conheço as minhas memórias, tenho as minhas memórias. Então, eu vou usar tudo isso que eu já tenho aqui no meu cérebro, que já está consolidado no português, consolidado em inglês, e vou usar as mesmas informações vindas das memórias para o alemão. Então, eu fiz aqui. Vocês estão vendo que não tem tradução alguma. Então, é mais eficiente fazer sem a tradução. Por quê? Fui eu que fiz essas frases. Eu fiz lá, fiz a frase em português, coloquei no tradutor e depois fui atrás mesmo para ver se estava certinho, se eu não vou ficar aprendendo coisa errada, né? Mas a princípio tá certinho. Se você souber sobre alemão, se você sabe alemão, me fala se tá certo. Então eu coloquei aqui. Eu sou Raquel. Eu nasci em 1987 e tenho 38 anos. Eu nasci em São Paulo. Minha cor favorita é vermelho. Não, errei. Viu? Eu sei por quê. Porque é algo sobre mim. Então, eu sei que a minha cor favorita não é vermelho agora. Minha cor favorita era vermelho, mas agora é lilás. Ah, eu amo o mar. E aí, viu que eu coloquei algumas figuras para eu lembrar do que eu tô falando aqui. Então, eu amo o mar e prefiro dias de, de temperatura amena, dias com sol com temperatura amena. Essa foi elaborada, mas é o que eu prefiro. Eu amo voar em avião. Você viu, já esqueci. Aí eu não sei se eu coloquei eu amo mesmo. Mas eu acho que sim, porque eu amo. Eu amo, eu adoro. Tenho que ver qual que é
a tradução certinha. Mas enfim, a ideia é essa daí. Então, vim aqui, já criei o meu grupo do WhatsApp comigo mesma sobre alemão, Deutsch. E aí, aqui, todas aquelas frases lá que eu fiz, eu coloquei a frase escrita e coloquei aqui no Google. Coloquei o Google para falar. Não sei se vai dar para ouvir. Todas elas fiz o mesmo procedimento. Então eu posso ver o que está escrito, né? Ler o que está escrito e ouvir como se fala. Aqui eu coloquei as frases. Não vou abrir, né? Mas enfim, coloquei as frases para saber lembrar direitinho o que é o que, né? Com os ícones que eu fiz. E aqui, isso eu fiz ontem, na verdade. Eu já tive dúvidas sobre essa pronúncia dos anos, e aí eu fui procurar na internet e achei isso aqui bem tranquilinho. Aqui eu coloquei o PIN do método para eu lembrar exatamente, não ter que ficar uma coisa fácil para eu retomar. Quando que eu vou começar a falar com uma pessoa em alemão? Então já tem tudo aí. E se precisar mudar também, fica fácil de acessar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, durante uma semana, vou falar aqui todas essas frases. Vou até tentar, porque eu já fiz ontem, ó, minha primeira tentativa. Primeira não, primeira tentativa de hoje. Então, é basicamente... Aqui, eu já tenho até meu celular tá aqui. Vou mostrar para vocês o método. Então, celular... Cadê o grupo aqui? Então, eu só não vou conseguir... não, eu vou conseguir ouvir. Daqui eu consigo ouvir. Então, isso aqui eu sei. Aí eu vou gravando aqui. Ich bin Raquel. Se bem que eu quero saber como falar Raquel em alemão. Deixa eu ver. Isso aqui tá... Aqui. Ich bin Raquel. Raquel. Algo assim. Esse aqui, vamos ver. Ich wurde 1987 geboren und bin 38 Jahre alt. Uau! Esse aqui é o que eu tive dúvida lá com o ano. Vamos ver se eu consigo lembrar. Ich wurde 90 não, 67, não, 67 é inglês. 87 geboren und bin 38 Jahre alt. Então, ok, né? Primeira tentativa tá ok. Então, essa é a ideia. Eu vou fazendo aqui e já vou gravando aqui. Não vou conseguir falar muito mais do que isso, porque eu não sei mais do que isso, mas à medida que eu for entendendo, aí o ideal é falar, contar como foi meu dia, enfim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e me acompanhem aqui, que vou gravar um vídeo por semana sobre minha evolução no alemão. Então tá bom. Tchau, bye!